primeira coisa que a gente precisa aprender como almas conscientes é que espiritualidade não é religião. Toda religião tem como base a espiritualidade, mas nenhuma religião é toda a espiritualidade. Se você quiser saber mais, espera um pouquinho esse tempinho da vinheta, aproveita para curtir o canal, ativar as notificações, que você vai saber mais sobre isso. Olá, minhas almas queridas! Eu sou Thaisa Costa, responsável aqui pelo canal e pelo Instagram do Alma, então aproveita para seguir lá também se você gostou dos vídeos, tá? Bom, vamos falar hoje sobre espiritualidade. Foi um assunto pedido lá pelo Instagram, fiz uma enquete e foi o que o pessoal pediu de informação. Primeira coisa que a gente precisa saber como almas conscientes é que espiritualidade não é religião. Algumas pessoas bugam nesse momento, tá? E para outras pessoas isso é muito claro. Bom, vamos então ajudar quem buga, tá? Bom, o que é a espiritualidade? O próprio Kardec fala isso, tá? Ele ajuda a gente nisso. Vamos lembrar que Kardec era um professor, ele fez da doutrina espírita uma ciência com métodos claros. Então, independente de depois ter uma religião focada nisso, o que o Kardec escreveu é uma filosofia, tá? E ele deixa muito claro uma coisa que é muito simples. Saiu do materialismo, acredita que existe algo além do físico, é espiritualidade, ok? Começa por aí. Quando a gente entende isso, um universo vai se abrindo. Porque aí a gente para com essas coisas mesquinhas do tipo, minha religião tá certa, a religião do outro tá errada, ou a religião do outro é que tá certa, acho que eu vou ali ver o que é. Não existe isso. Religiões são feitas por homens, tá? Qualquer uma. Cristo veio, Cristo trouxe uma outra base doutrinária. Que bom que ele fez isso, porque a gente vivia na época do olho por olho, dente por dente, naquela época que ele veio. E aí ele trouxe toda uma filosofia do amor, né? E Deus é amor, na verdade, não um Deus punitivo. Ele trouxe isso pra gente. Kardec veio com uma outra vertente disso e explicando muito. Quem começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo entende que ele veio explicando muitas dessas passagens bíblicas. E mesmo assim, a espiritualidade é algo ainda maior, tá? Ela não é só o que uma religião prega ou o que outra religião prega. Essa religião é feita de dogmas, né? Ela tem cada uma tem uma série de coisas que fazem aquela religião ser única. Tá errado? Tá certo? Não me importa nesse momento, tá? Cada um vai seguir o que bem entender, o que mais se identifica. Porque é assim que a gente se agrupa, né? Os nossos grupos de amigos a gente escolhe por quem a gente mais se identifica, né? Os nossos grupos familiares, eles também são assim. Por mais que a gente fala, nossa, como eu pude nascer nessa família? Vai por mim, você tá ali por algum motivo. E a espiritualidade ela é maior, ela tem leis próprias, ela tem um conceito e um contexto muito maior. E a base é essa, saiu da matéria, é espiritualidade. E aí eu gosto muito de dizer que eu sou espiritualista, mas também falo que eu sou espírita e eu não tenho problema nenhum disso. Por quê? Porque eu estudo Kardec, acho que é importantíssimo a gente estudar Kardec. Acho que se a gente acredita numa outra vida, se a gente acredita que a gente tem alma, que a gente é um espírito, acho que o que o Kardec escreveu e codificou, na verdade ele não escreveu da cabeça dele, o que ele codificou é muito importante, porque tem informações ali muito importantes para a nossa vida. Tudo isso que a gente estuda hoje de outras formas, né, que as pessoas chamam de inteligência emocional, autoconhecimento, inteligência espiritual, todos esses outros nomes tem ali também, é só estudar. Como tem na própria Bíblia, se tiver uma cabeça aberta para ler e entender todos os processos, o tempo que ela foi escrita,
por que que foi falado daquele jeito, entender que a Bíblia são partes de vários livros, alguns não entraram, enfim. A gente precisa entender que toda religião tem os seus conceitos e que são importantes para muitas pessoas, né? Eu conheço pessoas que se transformaram após se tornarem, entrarem em igrejas protestantes, né? E a gente chama também de igreja evangélica. Essas pessoas se modificaram, fizeram muito, aquela igreja fez muito bem a ela, e isso é incrível, né? Porque ela se identificou ali, ela começou a ser melhor por causa disso, e isso é maravilhoso. Como eu conheço pessoas que depois que entraram para a igreja católica são ótimos, estão bem, estão fazendo bem, estão fazendo caridade, estão vivendo a sua vida, e é isso, tá? O que não dá pra gente utilizar uma religião para maltratar o outro, para achar que a gente é superior a alguém, para achar que só a gente está certo e o outro está errado. O conceito de espiritualidade é como se fosse um grande espelho, é o mesmo conceito da verdade. Imagina um grande espelho, um espelho bem grandão, e aí a gente joga ele daqui, e aí cai e quebra um monte de pedacinho, tipo o prato do Alex, sabe? Que quebra um monte de caquinho. Cada religião pega um pedaço daquele espelho. Como ela se olha ali, ela se vê, ela se enxerga ali, aquela é uma verdade para ela. Só que se a gente for procurar direitinho, tem outras tantas verdades. E o que a gente precisa fazer é unir isso, né? Umas pessoas chamam isso de ecumenismo. E é isso, a gente precisa unir e entender que Deus é muito maior, que a espiritualidade é muito maior. E aí a gente entra em todos os conceitos de como a gente também é pequeno, né? A Terra, o planeta é muito pequeno perto de toda a espiritualidade, porque a espiritualidade é também todo o universo, são as outras pessoas que também habitam outros planetas. Então às vezes a gente fala assim, nossa, fulano é maluco, tá falando de ET, porque a gente tem um conceito ridículo de ET que a gente vê em filme. Mas sinceramente, pra que Deus, se você acredita em Deus, então vamos lá, pra que Deus, um ser superior, ia criar um monte de planetinha só pra ficar bonitinho, pra quando a gente for lá estudar, ter ali e poder montar em papel machê e apresentar na Feira de Ciências? Acredito que não. Então, a gente precisa abrir um pouco mais a mente, e foi com esse conceito que eu criei o Alma Consciente, pra gente abrir um pouco mais a mente e entender quem a gente é no universo e quem a gente é como ser espiritual. A gente precisa entender cada vez mais que nós somos espíritos. Eu sou um espírito que hoje eu estou Thaísa, que eu estou aqui falando com vocês pelo Alma Consciente, que eu estou jornalista, mas eu sou um espírito que fui tantas outras coisas, tantas outras pessoas, que vou ser ainda tantas outras pessoas. Quando a gente entende isso, a gente abre um novo mundo, a gente abre novas portas e a gente passa a ser um pouquinho mais feliz, te garanto.